Gravando. Na terceira margem do Agora é o primeiro livro de prosa de Renata Santana, uma escritora que eu amo e que me chama de Sidão. E eu adoro que ela me chame de Sidão, porque ela me diz que eu sou mulherão. É mais uma das edições realizada pela Castanha Mecânica, uma editora alternativa daqui de Pernambuco, e que faz belos trabalhos. Este é um livro que dá vontade de pegar e de cheirar, como todos os livros desta pequena e talentosa editora do queridíssimo Fred Caju. Aproveita, antes de eu continuar sobre esse livro, se inscreve no canal, tá bem aqui, ó. Se inscreve, curte, comenta, deixa lá teu like, porque a gente quer ser um canal bem grandão e isso depende de ti. Eu conheci Renata Santana ainda uma mocinha, já tem um tempão, mais de 15 anos eu acho. Ela é uma grande recitadora. Eu conhecia a produção poética dela a partir das suas leituras públicas. Ela é uma grande recitadora mesmo. Mas eu implicava com ela toda vez. E o livro sai quando? E o livro sai quando? Porque ela sempre teimou, participa de coletâneas, mas nunca colocava isso num livro. Recentemente, pela própria Castanha Mecânica, ela lançou umas brochurazinhas de memórias pequeninas. E agora se aventura maravilhosamente por esse primeiro livro de prosa. E eu continuo cobrando a ela o livro de poemas publicado. Ela é uma querida, é uma das autoras jovens de Pernambuco mais talentosas. Este livro é muito surpreendente do ponto de vista do que ele traz de inovador. São 7 contos. 7 é um número cabalístico, quer dizer o número da perfeição. É a espiritualidade e a matéria. Convive nos dois mundos, o mundo do espírito e da matéria. Quando se diz que o 7 é o número da perfeição, quando eu li esses contos, o sentimento que eu tive era esse, é que a autora procurava a perfeição da linguagem e consegue. São contos de linguagem inovadora, rápida, dura, como se fossem flashes para o cinema. Na verdade, cada conto desse aqui pode render um bom roteiro de um curta. O livro começa e termina com a mesma frase. A estrutura dele é circular, como se não existisse um ponto final. Estes são contos de memórias. A personagem dos contos, uma garota, às vezes tem 8 anos, às vezes tem 12 anos. Tem um conto que, como ela não sabe ler, a gente imagina que ela está na faixa dos 5 anos. E só ao final, no último conto, a gente percebe que a garota cresceu porque ela não cabe mais no beliche. A nossa Renata utiliza-se de referências de músicas infantis, de contos e histórias infantis e às vezes até da música pop. E como os contos são muito irônicos, muito duros, faz com que a gente tenha um estranhamento enorme, mas ao mesmo tempo um estranhamento bom, ao se dar conta que do meio do conto, no final do conto, aqui e ali, tem essas referências que são precisas. Elas passam a ser necessárias dentro dessa literatura. Como eu falei, são contos de memórias. Às vezes a autora é voyeur da sua própria história. Você percebe a autora perpassando por cada conto, por cada entrelinha, como se fosse uma voyeur, uma espectadora da sua própria arte, uma espectadora da sua própria história. A gente costuma dizer de que a gente é feito de memória, tudo é memória. Inclusive, as memórias dos outros, quando nós a lemos, se tornam nossas próprias memórias. E esse livro tem um pouco disto. A partir de agora, eu tenho um sentimento de que vivi várias destas histórias contadas por Renata Santana. Eu reconheci a velha pelos tornozelos. A avó, como o pé de feijão, era gigante. Eu não alcançava tudo e de onde olhava via somente seus tornozelos grossos
escuros e riscados como o tronco da árvore. Aquela vó era meu pé de feijão e o ouro da giganta, as bonecas que ela colecionava em seu quarto e não nos deixava pegar. Vovó casou aos 13 anos. Aos 14, rebentara seu primeiro feijão. De grão em grão, a infância ficava para trás. Por isso, depois de adulta, passou a colecionar bonecas. Mas não brincava com elas, nem com a gente. Somente roubava as bonecas dos netos e ia mantendo todas elas ao redor de sua cama. Talvez estivesse estocando infâncias para o inverno. Ninguém nunca perguntou. Eu entrava em seu quarto, clandestina, durante o cochilo dos adultos e encarava as bonecas com assombro e empáfia. Eram tantas e tão diferentes, mas estavam sempre no mesmo lugar. Frágeis, quietas, de minha presença que me sentia um carrasco. Aquelas bonecas estavam no mundo há mais tempo do que eu. Com o efeito dos anos, já tinha os cabelos loiros na cor cinza, além da poeira sob a dureza do plástico e as deformações que não poupam nada daquilo que se arrisca eterno, nem mesmo as bonecas. Eram todas anãs, raptadas de um circo. As crianças congeladas no quintal da casa dos doces de João e Maria, que eu contemplava no dejeiro do tempo, no museu de idades. Numa tarde, minha expedição flagrou algo lá dentro. A boneca amiguinha. A boneca amiguinha tinha quase o meu tamanho. Já tinha visto ela uma vez, no entanto, aquela tarde, ela estava dentro do que parecia um vestido de noiva de verdade. Sentada na cadeira de balanço, apenas cabeça e pescoço estavam de fora. Todo o corpo havia sido engolido pelo longo e pesado vestido branco quase cinza. Observei de perto. O vestido tinha linhas altas iguais os riscos dos tornozelos da avó. Teria o vestido varizes? A boneca não respondia. Somente encarava o quarto com seu olhar ausente de tia surda. Conferi novamente e os bordados seguiam o mesmo fluxo das veias salientes do tornozelo árvore, como se vovó fosse a figurinha raspada no vestido, feito eu fazia com as imagens plásticas que envolviam os chicletes, raspando a figura e colando na pele uma impressão infiel. Teria o vestido decalcado vovó? A amiga surda, vestida de noiva numa cadeira de quarto, não respondia. As pequenas noivas não falam. O som do cochilo dos adultos cortava o monólogo. Também o voo das muriçocas. Seria este vestido um mosquiteiro? Teci uma pergunta na outra, descosturando meu próprio véu. Quando um sino, no meio da trama, anunciou o homem da pipoca e eu corri. Assim, logo, como se fosse possível uma cama elástica entre o passado e o presente, e abandonei facilmente as crianças no calabouço de Colônia Azeda. Inclusive, a garota muda sentada num canto do quarto. A noiva da minha avó, meu primeiro casamento, meu primeiro divórcio.